Bom dia a todos. Iniciando então dando sequência, né, ao nosso estudo sobre doutrinação. Vamos então gravar mais umas aulas, né, mais alguns vídeos aqui. E nós continuamos então aqui falando, né, a respeito do que André Luiz nos disse, que ele nos mostra, né, no livro Libertação, no capítulo 19, qual a maneira correta de agir, né, nesses casos, reabilitando o obsidiado e conquistando o obsessor por meio de elucidações amoráveis e atitudes dignificantes. Então, Roque Jacinto, ele nos diz o seguinte, que alguns doutrinadores apresentam equivocadamente aos comunicantes, né, algumas frases, por exemplo, algumas colocações, né? Você já morreu e não pode sentir dores. Ingresse nas escolas daí para aprender. Você está sofrendo muito? Por que você não abandona aquela casa? Você está doente, procure um hospital. Por que você não perdoa? Então existe aí são frases, são perguntas, né, colocações que às vezes não são cabíveis, na maioria das vezes. É preciso que o espírito, por exemplo, é preciso que o espírito conheça sua condição de desencarnado ao iniciar o diálogo. Nem sempre. Ele nem sempre tem consciência que ele desencarnou. Então, há de se perguntar: quem de nós está em condições de receber a notícia de que vai morrer amanhã com a serenidade que seria, né, de se esperar? Então, dizer ao espírito que deixou a família, que foi colhido pelo fenômeno da morte física, necessita habilidade a fim de evitar-lhe choques na alma. Então, é ato de invigilância e às vezes de leviandade dizer-lhe que já não tem o corpo físico sem o devido preparo para tanto. Porque às vezes o espírito está tão perturbado, esse sofrimento tão grande, movido pelas suas próprias ações, né, pelos próprios resultados das suas ações, que ele não se dá conta que fez essa passagem. Então, é inacreditável para ele naquele momento. Então, precisa ter tato, né? É um ato de caridade também. E há doutrinadores, adverte Roque Jacinto, que entendem que acordar de súbito o espírito comunicante para a realidade seja um benefício e por isso costumam informá-los abruptamente que já estão mortos. O resultado então dessa atitude é, muitas vezes, a miúde, né, acontece a loucura que se instala nos infelizes que desconheciam a própria morte. A sorte, vamos colocar assim, nossa e desses irmãos, é que a equipe espiritual que os ampara e que nos ampara, né, no caso do trabalho mediúnico lá, socorre, está ao lado, está amparando aquele irmão, mas nem sempre eles conseguem conduzi-lo ou reconduzi-lo, né, para um local de orientação, para uma escola, para um hospital. Muitos fogem, né, enlouquecidos, sem rumo, atraídos novamente pelo local, né, ao qual ressoa a sua própria vibração. Então, evitemos, portanto, ferir diretamente a questão da morte com os espíritos que não sabem que já desencarnaram. Ofereçamos-lhes, então, orientação, conduzindo os entendimentos dentro do âmbito de suas necessidades pessoais e, pouco a pouco, eles mesmos compreenderão o fenômeno pelo qual passaram. Herculano Pires, em apoio a essa ideia, ele observa que se o doutrinador disser cruamente a esses espíritos que eles já morreram,
mais assustados e confusos ficarão. Então devemos tratar o espírito comunicante como se ele estivesse doente e não desencarnado. Mudando a sua atitude mental e emocional, em poucos instantes ele mesmo perceberá, então, que já passou pelo transe da morte e que se encontra amparado por familiares, amigos, né? E que procuram ajudá-lo. Então, isso é muito importante, conduzir a conversa no sentido do apoio, do tratamento àquela entidade, àquele irmão, ao invés de, né, já jogar essa verdade imediata na sua para ele, né, naquele momento. E são muitos caminhos que se abrem diante dos espíritos doutrinados. Geralmente são levados a um local de repouso e tratamento. Trabalhadores espirituais os conduzem à reeducação. E muitas vezes ainda o trabalho do doutrinador continua no plano espiritual. Espíritos amigos já disseram que verdadeiras sessões mediúnicas são realizadas com médiuns desdobrados pelo sono físico, né? E essas doutrinações se projetam ao longo dos dias e seguem nas realizações à noite, quando em desdobramento, acompanhados pelos mentores, nos contatos e nas tarefas que se desenrolam no mundo dos espíritos. Então, a responsabilidade, né, do médium, doutrinador, do dialogador é muito grande, porque a função, o objetivo, né, é esclarecer, é ajudar, é amparar com a sua energia, com o seu conhecimento, com a sua doação, a sua dedicação e trabalho. Então é algo assim muito nobre, de muita humildade, de muita delicadeza e firmeza, né? Aliado à delicadeza, aliada à firmeza de postura e determinação. E segundo Astolfo Olegário de Oliveira, ele nos orienta aqui sobre uma abordagem a ser adotada na doutrinação. E ele fala sobre tipos de espíritos comunicantes. O doutrinador, então, deve ler e reler com atenção e persistência a escala constante, né, que está no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, para bem se informar dos tipos de espíritos com que se vai defrontar nas sessões. Então, olha, essa recomendação feita por Herculano Pires tem por fundamento o ensinamento transmitido pelo espírito de Sócrates, constante do capítulo 16 do Livro dos Médiuns. Segundo Sócrates, a escala espírita e o quadro sinótico das diferentes espécies de médiuns a que se refere no capítulo 16 do Livro dos Médiuns deve estar constantemente sob os olhos de todos os que se ocupam das manifestações, porque um e outra resumem todos os princípios da doutrina espírita e contribuem, né, e vão contribuir mais do que supomos para fazer o espiritismo, trazer o espiritismo ao seu verdadeiro caminho. Sueli Caldas, ela organizou, então, com base na sua longa experiência na prática da mediunidade, uma lista de 17 diferentes tipos de espíritos, tal como se apresentam nas reuniões mediúnicas, a qual acrescentou uma série de sugestões concernentes ao tratamento adequado a cada caso. Então a gente vê aqui Herculano Pires, Sueli Caldas, esse Astolfo, eles nos dão essas sugestões, né? As sugestões são baseadas nos tipos de espíritos comunicantes já constantes aí do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, né? Nos auxiliando com essas recomendações propostas para que a gente possa ter uma base de como fazer abordagem com esses irmãos, né? Então nós temos o primeiro, que são os espíritos que não conseguem falar.
Enquanto 4 podem ser as causas da mudez, problemas mentais que interferem no centro da fala, ódio, reflexo de doenças havidas antes da desencarnação e desejo de não deixar transparecer o que pensa. Então, o passe e a prece ajudam muito os que, tendo tido problema de mudez quando encarnados, pensam que continuam mudos. Não se recomenda, então, em nenhuma das circunstâncias citadas, forçá-los a falar. No caso da doença, né? Eram mudos, não conseguiam falar, então não há uma obrigação aí de fazê-los falar. Tem que cuidar e tratar. Tem os suicidas, como eles sofrem muito, cabe ao doutrinador socorrê-los, aliviando-lhes os sofrimentos através do passe, e precisam mais de consolo do que de doutrinação, aquela falando muito, né? É mais o socorro e assistência naquele momento. O alcoólatra e o toxicômano, nenhum resultado produz falar-lhes sobre a inconveniência dos vícios. Devemos falar-lhes sobre Jesus e o Evangelho, e em caso de delírios, o passe é o meio de aliviá-los. Os espíritos dementados, como não têm consciência de coisa alguma, devem ser socorridos com passes. Os sofredores, quando o doutrinador se deparar com espíritos sofredores, deve procurar convencê-los de seus sintomas, que seus sintomas apresentados são reflexos do corpo físico. Em alguns casos é útil revelar-lhes a sua real condição, mesmo que entre em contradição consigo mesmo, em alguns casos, vejam bem. Então, o importante é despertá-lo para a vida espiritual e deve-se aliviá-lo através da prece, do passe, e a maioria adormece e é levada pelos trabalhadores espirituais. Número 6, espíritos que desconhecem a sua própria situação. É muito comum o espírito ignorar que já desencarnou, mas há indivíduos que não têm condições de serem informados sobre a sua própria morte, como nós dissemos anteriormente. Então, a explicação ela deve ser feita com tato, dosando essa verdade conforme o caso. Devemos antes infundir-lhes a confiança em Deus, a ideia de que a vida se processa em vários estágios, que ninguém morre. A prova mais evidente é o fato dele estar ali falando, né? E que a vida verdadeira é a vida espiritual. O número 7 são espíritos que desejam tomar o tempo da reunião. Valem-se de vários artifícios para alongar a conversa e têm proposta e resposta para tudo. Não se deve debater com eles, porém, levá-los a pensar em si mesmos, de um modo geral, costumam voltar outras vezes. Os irônicos, né? Essa ironia de que se utilizam torna difícil o diálogo. Procuram ferir o doutrinador e os membros do grupo com comentários e críticas mordazes. Não se deve ficar melindrado com isso, porque é exatamente o que eles desejam. Então, aceitando com humildade suas reprimendas, sem procurar defender-se, o esclarecedor falar como fará com que fiquem desarmados. Conscientizá-los, então, do verdadeiro estado em que se encontram, da solidão e da tristeza em que vivem, afastados dos seus afetos mais caros, e o caminho a seguir, na verdade, é o diálogo. Então, tem os desafiantes. O doutrinador deve encaminhar o diálogo atento a alguma observação que o comunicante faça e que possa servir de base a atingir o ponto sensível. Os descrentes dizem-se frios, céticos, ateus. O doutrinador tem, porém, um argumento favorável a mostrar-lhes que, apesar do que pensam, continuam vivos e se comunicam através da mediunidade. Pode-se dizer-lhes ainda que essa indiferença resulta dos sofrimentos, porque passam, né? Mas que isso não nos levará a nada de bom, e sim a maiores dissabores, a maiores sofrimentos, e a uma solidão muito mais, né, insuportável até então.
Não se deve tentar provar que Deus existe, mas em primeiro lugar tentar despertá-los para a realidade da vida. E depois, né, o doutrinador vai dizendo com bastante tato que somente o Pai pode oferecer-lhes o remédio e a cura para os seus males. Temos aí os amedrontados, que é necessário que se infunda confiança neles, mostrando que naquele recinto ele está salvo, né, de qualquer ataque, desde que também se coloquem sob a proteção de Jesus. Tem os vingativos e a vingança, né, o ódio, esses sentimentos tão perturbadores, deixam eles assim, incapazes de refletir sobre si mesmos. E é isso que o doutrinador, o dialogador, deve conduzir para que eles façam e verifiquem o estado em que se encontram e o mal que o ódio e a vingança produzem nos indivíduos, neles mesmos, que odeiam e desejam, né, praticar esse ato. Então, o doutrinador deve ter sempre em mente a orientação dada por Allan Kardec, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 81, que deve-se enfatizar que a força que eles tentam demonstrar se dilui ante o poder do amor que dimana de Jesus. Temos também os espíritos que auxiliam os obsessores. Deve-se dizer que ninguém é chefe de ninguém e que o nosso único chefe é Jesus. Porque o espírito que vai obsediar, muitas vezes ele arrebanha, mais inteligente, mais de liderança, ele arrebanha outros que o acompanham para poder executar aquilo que ele tem em mente. Tem os inimigos do espiritismo, então deve-se evitar comentários sobre religião, porquanto geralmente nossos adversários estão ligados a outros credos religiosos. Então o diálogo deve ser em torno dos ensinamentos de Jesus, comparando-se que o mestre ensinou e as atitudes dos que se dizem seus legítimos seguidores. Os galhofeiros e zombeteiros, né, que é preciso ter muita paciência, muita com essas entidades, muito jogo de cintura, mantendo o teor, né, vibratório dos pensamentos assim elevados. E o diálogo deve girar assim em torno de torná-los conscientes da inutilidade da sua atitude, mostrando-lhes que o riso encobre comumente o medo, a solidão, o desassossego, né? Então, esse é um dos casos assim mais complicados dentre todos. São todos muito melindrosos, deve ter se cuidado com todos. Mas os galhofeiros, eles fazem tudo para desarmonizar o ambiente. Então tem que ter um jogo de cintura muito grande com eles. E nós vamos encerrar esse vídeo. Até quero pedir uma desculpa para vocês que eu tô parece que deu uma resfriadinha. Na verdade nem é. É alergia a esse tempo mais seco assim. A gente vai parar com esse vídeo e voltamos rápido com outro, dando continuidade ao nosso estudo aqui.